Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Carla Ferreira, falo daqui do Rio de Janeiro, né? Eu sou formada em psicologia pelo Instituto Brasileiro de Medicina de Reabilitação e continuo a minha educação em aromaterapia, iniciada em 2012, atuando como aromaterapeuta clínica aqui no Rio de Janeiro, presencialmente em Ipanema e também através do Instagram. Vocês podem fazer contato, que está aqui o meu canal, o endereço, e pelo WhatsApp também. Esse ano eu escolhi as deusas, a mulher madura e a aromaterapia como tema, baseado no livro As Deusas e a Mulher Madura, Arquétipos nas Mulheres com Mais de 50, da Jean Shinoda Bolen, uma analista junguiana que é professora da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos. Por que eu escolhi esse tema, né? Porque as mulheres, elas precisam reconhecer e dar nome àquilo que está em ebulição dentro delas, né? A gente reconhece que existem muitos ganhos e muitas perdas a partir da chamada idade madura da mulher. Mas eu vou me focar em um dos pontos somente, porque senão o tema ia ficar muito vasto, né? E a fonte desses sentimentos que surgem dentro das mulheres nessa época é o conjunto dos arquétipos das deusas em nós, os padrões e as energias na psique. Para a maioria das mulheres, né, a menopausa ocorre por volta dos 50, 5 anos a mais ou a menos, ou seja, entre os 45 e os 55. Sendo que esses sintomas, né, da menopausa, eles podem se estender até os 90 anos. Assim, eu conheço senhorinhas que até os 90 ainda reclamam de fogachos. Então, essa cronologia dos 45 aos 55, ela é bem teórica, só para demonstrar, mas não é o que acontece na realidade. Então, a menopausa ela está relacionada a um ponto de mutação que libera a pessoa para encontrar significado e nutrir a alma. É quando a mulher consegue ter tempo para ela mesma. É uma fase da maturidade associada ao arquétipo da mulher sábia. A insônia e os sonhos vívidos são muito comuns nesse período. E 70 anos hoje em dia é o equivalente aos 50 de antigamente. Bom, eu vou começar principalmente para trazer para vocês as deusas e os tipos de sabedoria, né? Então, a gente precisa de sabedoria, sim. Então, a gente precisa conhecer e entrar em contato com os arquétipos de Metis, Sofia, Hecate, Hestia. Metis está ligado à sabedoria prática, dia a dia, sabedoria aplicada, que utiliza a inteligência e o domínio de uma técnica que se torna evidente pelo seu próprio trabalho, né? A Sofia é a sabedoria que advém da busca por significado espiritual e revelações místicas. Muitas das vezes as mulheres começam a ter uma vida religiosa ou espiritual nesse momento, né, da terceira idade, da idade madura, a partir dos 50 anos. A Hecate está ligada à sabedoria intuitiva e afiada, que a gente consegue pela observação e aguçada percepção psíquica, né? E está muito ligada à intuição. E a Hestia é a presença sábia, a serenidade interior que se traduz em harmonia exterior. Faz de uma casa um lar. Cria santuários e, em silêncio, ajuda a transformar um grupo de estranhos em uma comunidade coesa. A Metis, eu inicio com ela porque ela é aquele, vamos dizer assim, o primeiro passo, é a sabedoria prática, é o que está ali na nossa frente, o que a gente consegue mensurar, né? Ela está muito ligada ao mundo experimental e tangível. Tudo que fizer com a mente e as mãos será feito com a alma. Ela tem a capacidade de compreender intelectualmente uma situação para uma atuação sábia e precisa. Consegue solucionar conflitos através do diálogo e da mediação e, consequentemente, encontrar uma melhor solução para as partes. Ela cresce psicologicamente ao se afastar da identificação com a misoginia paterna e a intolerância aos assuntos femininos
muito reinantes na nossa cultura patriarcal, principalmente mulheres em cargos de chefia em grandes corporações ou também no mundo acadêmico. Ela consegue a resolução de passar adiante, né, aquilo que se angariou de conhecimento para aconselhar as mais jovens no ensino ou na escrita. E também traça objetivos e meios para atingi-los. Eu escolhi o óleo essencial de bergamota porque ele traz leveza e bom humor e trata possíveis indícios de tristeza e depressão. Porque muitas das vezes essas mulheres são mulheres de arquétipo muito filha do pai, a gente poderia chamar assim, que estão muito ligadas à carreira e não necessariamente, mas eu já acompanhei uma pessoa que chegou nesse período e me perguntou o seguinte: agora eu consegui tudo o que eu queria na parte educacional, eu fiz os cursos que eu queria, na parte profissional eu sou realizada, mas não formei família. Quem é que vai cuidar de mim agora? Então, muitas das vezes, essas mulheres que são muito racionais, elas têm que se aliar a outros arquétipos da deusa para poder superar esse período que parece que a vida acabou porque ela chegou à aposentadoria e perdeu a sua função, vamos dizer assim, acadêmica ou funcional dentro de uma corporação. Então a bergamota, ela se encaixa bem para esse tipo de mulher, esse tipo de arquétipo, porque ela consegue enxergar além e ir em busca do que ela quer, né? Não deixar que a tristeza paralise, né? E que essa sensação de fracasso também se faça presente e imobilize. Agora a gente vai fazer uma meditação para imaginação ativa, né? Que é uma coisa muito frequente no trabalho dos analistas junguianos. Então eu peço que vocês, se tiverem o óleo de bergamota à mão, se não tiverem, não tem problema. Sente-se confortavelmente, procure manter sua postura ereta, mas relaxada. Ouça o áudio e reconheça o que você necessita nesse momento. Reconheça o arquétipo na sua vida diária e como você pode se beneficiar de sua influência ancestral. Utilize o óleo essencial indicado e mergulhe na sua experiência. Converse com Metis, visualize-a, peça seus conselhos e dê-lhe tempo para tal. A sábia conselheira interna é uma estrategista da mais alta ordem. Aprendeu com a experiência ao assumir riscos e retribuir. Sabe ser vigilante e paciente para se adaptar a mudanças inevitáveis. Já desenvolveu qualidades especiais e uma grande prática do material de trabalho, que podem ser as pessoas. Já desenvolveu uma arte, ou domina um instrumento, ou dirige uma casa ou um escritório. Criou filhos, comandou tropas, ou é uma cientista, ou uma erudita. O que quer que tenha feito no mundo, não importa o sucesso que tenha tido, tudo foi só um aprendizado para uma sabedoria mais elevada, além do ego. Metis é habilidade, mais experiência, mais juízo. Busque seu conselho. Quando quiser saber qual é o melhor caminho a seguir. Não é simplesmente como conseguir um objetivo. Agora nós vamos entrar em contato com o arquétipo de Sofia. Você precisa de sabedoria espiritual da alma? As percepções e revelações interiores, aquilo que se conhece por gnose. O logos, conhecimento objetivo, é diferente da gnose, conhecimento subjetivo, que a gente atinge através da intuição e da verdade espiritual. É a eureka, é aquele tipo de revelação que acontece quando você realmente não está nem buscando, né? O misticismo, ele pode ser uma capacidade latente e natural na psique de uma pessoa, ou
pode advir como consequência da prática habitual da meditação. Quanto mais as pessoas meditam em sua prática espiritual, ou mesmo para reduzir o nível de estresse, mais cultivam um espaço para o arquétipo de Sofia, propiciando assim uma abertura para a experiência mística. Ela é uma líder espiritual, e o que mais tem importância agora? Ela percebe o significado espiritual, filosófico das coisas. Ela está em prece. É uma ideia de encontro com a morte, um luto como o final da vida, não de maneira mórbida, mas de ponderação. De poder olhar para trás e conseguir ter clareza da sua própria verdade interior. Então, o óleo que eu escolhi para esse arquétipo da Sofia é o olíbano, porque ele está ligado ao divino, à força de um ser superior, à busca pessoal pela própria verdade interior, ligado à meditação, à contemplação e também ao luto e ao desapego. É um óleo essencial da prece. Na meditação da Sofia, você pode sentar-se confortavelmente e simplesmente ouvir. Imagine um portão ou uma porta se abrindo. É só cruzar a soleira e Sofia está pronta para o encontro. Ela está dentro de si, como gnose. Ela sabe que você é um ser espiritual no caminho humano. Ela sabe que você tem uma alma e uma meta. Ela sabe que você é parte de um vasto, lindo, pleno de significado visível e invisível universo. Ela sabe que a divindade vive em você e é feminina. Será que você consegue cruzar a soleira, conhecê-la e saber o que ela sabe? Agora vamos a Hecate, a sabedoria intuitiva e mediúnica. A deusa das encruzilhadas. É bom prestar atenção aos sonhos e sincronicidades, as coisas que acontecem sem que a gente planeje, os acasos, se é que alguém acredita em acaso. Ela baseia-se na experiência passada e usa a intuição para se decidir pela direção a tomar. Ela é a observadora, a testemunha. Ela é, por exemplo, uma terapeuta que observa, ouve e se torna testemunha do que é revelado. Ela busca a verdade da situação sem julgamento. Vê a ligação entre presente, passado e futuro. É a experiência que cresce com o passar dos anos. Ela consegue ficar na encruzilhada até se tornar claro o caminho a seguir, quando sente que chegou a um ponto e que o que faz já não tem mais significado, está em uma encruzilhada junto a Hecate. Porque não fazer nada é muito difícil quando a gente está na dúvida. Muito pouca gente consegue suportar o estado da dúvida, do não saber, do esperar para ver o que acontece antes de tomar uma decisão. Ela é a deusa das grandes transições, na hora do parto e na hora da morte, deusa da magia e da adivinhação. Eu escolhi o óleo essencial de Funcho, tá? Porque ele é basicamente composto por o transanetol e é um regulador hormonal, diurético, reduz o inchaço e ajuda a autoexpressão. A contraindicação é se a pessoa tiver algum tipo de patologia ligada ao estrogênio dominante, tá? Então esse é a única... o único ponto para a gente tomar cuidado com o funcho doce. Agora a meditação da Hecate.
É a hora do pôr do sol, nem dia, nem noite. O momento misterioso do lusco-fusco. Você está em uma estrada no campo ou em um caminho de terra. Você se aproxima de um lugar onde 3 caminhos se juntam, onde o caminho que está chega a uma encruzilhada. Há 2 caminhos para escolher. Que direção você tomará? Hecate aí está. Você pode vê-la ou sentir sua presença. Ouça ou sinta o que ela tem para lhe dizer. Ela é uma mulher sábia que a conhece muito bem. Ela é a sabedoria intuitiva profunda que você pode atrair se estiver receptiva a ela. Faça as perguntas certas e espere suas respostas. Que interseção é essa? Quais são suas opções? Para onde leva cada um dos caminhos? Hestia, para quem precisa de sabedoria contemplativa. É a deusa do fogo sagrado, a deusa da lareira. Ela não tinha persona, mas era o centro de todas as casas. Sentir uma casa em si mesma, completa em si mesma, em paz consigo mesma, como é. Seu lugar no mundo onde possa ser o que é de verdade. É quando você se sente em casa, independente de onde quer que você esteja. Realiza o que tenha significado para si mesma e não se detém movida por críticas ou opiniões diferentes, não polariza ninguém, pois está à vontade na quietude de si mesma, num ambiente sereno. A competição e a comparação ficam de fora do seu ambiente. Estar só é uma necessidade básica e não um sacrifício ou uma obrigação. É a pessoa focada no seu interior. Deve ser muito mais atuante e efetiva no mundo concreto, porque está ligada a si mesma. As ações exteriores se tornam reflexo do seu interior. E o óleo essencial que eu escolhi para relacionar a Hestia é a Salvia officinalis, que está muito utilizado, ele é muito ligado a distúrbios menstruais, menopausa, indicado também na menstruação irregular e dolorosa, e também para as ondas de calor da menopausa. Meditação da Hestia. Salve officinalis. Adentre um aposento sereno, um templo, um espaço sagrado, ou mesmo uma clareira na floresta. Visualize um fogo que brilha no meio de um braseiro redondo. Chegue mais perto. Observe as chamas. Sinta-se quentinha e a salvo. Hestia está aí. Você consegue sentir sua presença. Talvez até consiga vê-la no fogo. Encontre-a no centro do seu coração e sinta-se em casa. Segunda parte, as deusas da mulher e a aromaterapia. Ela é mais que sabedoria. Seu nome é indignação. Sekhmet e Kalima. As deusas da segunda parte são as deusas enfurecidas, que tomam parte, que defendem seus devotos. A deusa egípcia Sekhmet tem a cabeça de leão e corpo de mulher. Kali, a deusa hindu, tem uma face amedrontadora que não é humana e o corpo de mulher com muitos braços. Seus nomes são indignação, termo que define uma raiva saudável dirigida para mudar uma situação inaceitável, totalmente diferente das outras deusas da sabedoria. Sekhmet e Kali
tomam a frente quando é chegado o momento do basta. Chega, nem mais um passo. É a ira canalizada para compromisso com a mudança e a determinação de achar o melhor caminho. Com sabedoria, a culpa e a vergonha não imobilizam nem desviam a mulher de enfrentar a verdade ou de ficar com raiva. Quando ira e estratégia se unem, a anciã torna-se fortíssima. Sekhmet. Seu nome significa simplesmente a poderosa. Ela é associada com uma natureza irada. Sekhmet também é relacionada com a cura e com o poder de contrabalançar a doença. Seu sacerdócio também tinha um papel na medicina. Preces a Sekhmet, como parte de tratamento médico, eram comuns. Sua presença era invocada em casos extremos e no campo de batalha era ela que fazia o equilíbrio como deusa da guerra. Bondosa e agressiva, deusa da cura e da peste, da ordem e da guerra. Papel da grande mãe, criadora, sustentadora e destruidora. Ela tem o coração de leão, a protetora da prole para superar forças destrutivas e ameaçadoras. E o óleo essencial escolhido foi o óleo de rosa, porque é o que está ligado à coragem, a agir a partir do coração. Além de fazer a mulher se sentir uma rainha, é o óleo essencial indicado a todos os 3 doshas, Pitta, Kapha e Vata. É um óleo universal que traz o equilíbrio, mas que te enche de coragem. Meditação Sekhmet. Sinta-se tomando a forma de uma leoa, com músculos e uma pele dourada, com a graça de um felino e o poder de lançar-se sobre malfeitores ou proteger a quem se ama. Ninguém pode com você. Sou uma leoa, posso urrar. Então urre, e urre, e urre de novo. Depois, silencie. Tome consciência de sua Sekhmet interior, de sua energia leonina. Se for o tempo de basta em alguma faceta da vida, invoque a sabedoria e a compaixão como conselheiras. E Sekhmet para a coragem de coração de leão. Quando chegar o tempo, faça o que deve ser feito. Chegamos a Kali, a natureza feroz da deusa. Ela sabe das coisas. Ela tem uma aparência que invoca o terror para paralisar seus inimigos. Bizarra e aterrorizante. Sekhmet, que nós falamos anteriormente, tem um aspecto sereno, enquanto Kali enfatiza sua natureza feroz, que foi criada para derrotar demônios. E essa lenda retrata a guerra travada no nosso próprio interior, entre nossas naturezas divina e demoníaca. É uma guerreira feminina cheia de ira, com quem se pode contar para ir à luta, principalmente quando se tem que acionar o já basta. Deusa que conhece os horrores do mundo e tem a capacidade de se enfurecer para proteger em resposta às preces de seus devotos. Então, é uma energia que não tem meio termo. Ela vem para dar um basta, destruir, acabar, aniquilar. E o óleo essencial que a gente relacionou foi o óleo de Artemisia, que é o óleo da força interna, da guerreira interior, da vida e da morte. A contraindicação são as cetonas presentes na composição, que podem ser abortivas. Então, não é uma energia ou um óleo essencial que a gente possa brincar, né? É uma natureza feroz que chega bem focada no que ela precisa fazer. Meditação Kali.
Artemisia. Você sente alguma energia, tipo, amarras a sua atividade e a sua consciência? Você permite que coisas cheguem ao seu fim para dar espaço às coisas novas? Você está cercada por energias negativas e pesadas, ligadas ao autoabandono e à autodestruição? O que falta para você reconhecer seu próprio poder e se libertar? Você sabia que possui toda a energia que precisa para fazer o que desejar? Confie, eu estou com você. A terceira parte, depois do calor do sol, uma gota de bálsamo. Ela é mais do que sabedoria. Seu nome é alegria. Então a gente vai falar de Balbo e Uzumi. A Balbo é citada nos mitos gregos e Uzumi, sua contraparte, é uma deusa japonesa. Ambas levaram o riso a uma situação difícil, a uma situação de tragédia, a uma situação de falta de caminho, falta de solução, falta de saída. Elas levantavam suas saias e expunham a vulva. Tal gesto e o riso que provocava restaurava o poder da deusa de nutrir. Não era um riso hostil do ridículo, nem um riso abafado perante uma obscenidade, mas algo mais profundo. Elas combinavam ironia, compaixão e o sagrado riso do ventre, aquele que sacode a barriga. No riso compartilhado, há um sentido de igualdade de nossa vulnerabilidade e de nossa força. Responder com riso é reconhecer a sua sexualidade, revelando hábitos e tendências sexuais dos homens, coisas que eles mais temem, porque é o riso compartilhado das experiências sexuais compartilhadas. Isso é muito comum nos grupos de mulheres. Balbo, Uzumi, exigem que a mulher, após a menopausa, viva confortavelmente em seu corpo que envelhece sem pudores. Balbo, a lascívia através do humor que leva à cura. Piadas que se perderam no tempo, mas que apesar disso permaneceu algo que intuitivamente as mulheres compreendem. A noção em meio às perdas e traições que a vida traz. A mulher pode chorar, soluçar, praguejar e até vomitar, ou se sentir amortecida pelo pesar e indignação. Porém, se Balbo estiver presente, alguém pode dizer algo que leve as lágrimas de riso pela mesma situação visto de outro ângulo. Gestos obscenos e viscerais que podem surgir em meio ao desastre. Mesmo no pior momento da crise, é aí que começa o processo de cura para restabelecer o equilíbrio perdido. Nos mistérios de Tesmórfia, o festival de 3 dias só para mulheres, realizado em outubro, após os ritos solenes, passavam a parte engraçada, as piadas, gracejos, gestos obscenos, linguajar chulo e muita música. E o óleo essencial escolhido foi a tuberosa, que é antidepressivo, afrodisíaco, pode ter efeito aquecedor, pois aumenta a circulação sanguínea e por isso a libido. É considerado a meretriz da perfumaria por desvirtuar usuários e usuárias. E aí a gente vê como que tudo que está relacionado à sexualidade feminina tem e recebe uma conotação pejorativa, meretriz e desvirtuar. Eu fiz questão de deixar aqui para a gente poder perceber como é que isso se perpetua, né, dentro da nossa própria prática, dentro da aromaterapia, né? Não fui eu que criei esse termo, mas a gente percebe como que a nossa cultura patriarcal tá inserida, né? E a gente precisa ter consciência disso para poder mudar. A Uzumi é a deusa da dança e da alegria, que busca o êxtase.
Ela leva a você a dança obscena nos templos, que provocava boas risadas. Cura para a noite sem fim das tragédias e pesares. Utilizava o tambor como instrumento ritual sagrado, pois diferentes ritmos alteravam a consciência, facilitavam o parto, induziam a estados de êxtase e vivências proféticas. Tinha um humor picante, de terra, uma lembrança da natureza sexual humana com seus apetites e suas fraquezas, quando atinge o máximo de sua capacidade de nutrir, que é uma das capacidades do humor, deixa a atmosfera luminosa, leve e de bom humor. E o óleo essencial escolhido para o Zumi é a sálvia esclareia. É empoderadora, consolida a autoconfiança e a autoestima, aumenta os níveis de serotonina em até 800%, então a gente se sente rindo à toa. A meditação para Balbo e o Zumi. Imaginação para invocar o Zumi e Balbo. Coloque uma música forte, bem alta. Música que se mova pelas células do seu corpo e a faça querer ficar se mexendo. Música que a arraste, sensual, que dê formigamento, despertando a lascívia em você. Esta dança não se dirige para fora, não se trata de sedução ou atração, nada de se ver em um espelho, mas sim de se sentir viva. Viva no ventre, nos quadris, nos seios e lá embaixo, na vulva. Sou uma mulher, sou uma deusa. Que exercício bom! Imagine se ele pudesse ver você agora. Faz você sorrir e seu ventre também só de imaginar. E se você tentar fazer isso com amigas? Vai emergir o sagrado riso do ventre. Quarta parte. Deusas da compaixão. Kuan Yin e a Virgem Maria. O desenvolvimento da compaixão é como a sabedoria. Cresce com a experiência de vida. Porém, o mero fato de envelhecer não implica necessariamente o surgimento da compaixão. A verdadeira compaixão é uma empatia afável com o sofrimento alheio, juntamente com o desejo de aliviar tal sofrimento. Contudo, cuidar e perdoar nem sempre são expressões de compaixão e altruísmo. Também pode expressar dependência. Muitas mulheres confundem compaixão com dependência. A codependência se resume em se colocar em segundo plano à sombra de outra pessoa autocentrada, muito comum nas adicções. O par resultante de um narcisista e um codependente não foi feito no céu. É um relacionamento disfuncional. Aqui é necessário distinguir uma coisa da outra, para não se tornar Marte ou alavanca de uma outra pessoa e de suas fraquezas mais vis. Tanto Kuan Yin quanto a Virgem Maria vestem mantos que escondem seus corpos. Quem as vê é atraído pela serenidade de suas faces. Poderiam ser chamadas de retratos da compaixão. Kuan Yin, aquela que atende aos gritos e sussurros do mundo. Geralmente se apresenta de pé sobre uma flor de lótus flutuante ou sentada em uma rocha, mirando a água à distância. Uma pura e inabalável compaixão, absolutamente isenta de orgulho, vaidade ou sentimento de vingança. Pelo contrário, há uma relutância permanente em punir até os que poderiam se beneficiar de uma punição saudável. A generosidade é contagiante, estimulando as pessoas a cuidar dos outros e perder a preocupação de ficar sempre autocentradas só em seus interesses. A regra de ouro é: faça aos outros o que você quer que lhe façam. Calçar o sapato de outrem utilizando a empatia, o que inclui, é claro, a autocompaixão. Principalmente as mulheres que por muitas vezes são tão duras consigo mesmas. Kuan Yin nos faz mais bondosas e tolerantes conosco e com os demais.
capacidade de ouvir e de suportar a dor do outro, sua zanga e ajudar a superar. Envolve sentimento e ação. Como as pessoas se curam daquilo que lhes foi feito. Ao se arriscar a contar o segredo com coragem e alguém ouvir com compaixão. É este o tipo de resposta que cura. Cura as feridas psicológicas e espirituais. E o óleo essencial indicado foi a camomila, porque está relacionada a todo tipo de vício, choque psicológico, trauma e problemas comportamentais. É um poderoso analgésico e anti-inflamatório também, sendo usado em todos os tipos de asma. Já a Virgem Maria é ligada a Jesus, a Santa Mãe, a Nossa Senhora Imaculada, sem pecado. Dirigem-se a Maria preces por misericórdia e conforto, pois se sabe que ela é a mãe e também conheceu a dor e o sofrimento. A mãe que segura seu filho adulto nos braços, a Pietà de Michelangelo. As pessoas rezam a ela consciente e inconscientemente, fazendo a conexão entre o sofrimento que ela passou e sua compaixão com os que sofrem. Os seres humanos têm expectativas em relação às mães serem melhores ouvintes e mais rápidas para perdoar, confortar, mostrar compreensão e aceitar, muito mais que os pais o fariam. Mesmo que nossa própria mãe não tenha sido assim, o arquétipo da boa mãe predispõe-nos a projetar tais atributos nas figuras maternas. Desde o século passado, tem havido o ressurgimento de adoração a Maria, através do culto às Madonas Negras, Nossa Senhora de Guadalupe, no México, Montserrat, na Espanha, Einsendal, na Suíça, Częstochowa, na Polônia e Nossa Senhora Aparecida, no Brasil. E o óleo essencial relacionado a Maria é a mirra, pois cura as feridas da pele e da alma, cicatriza as feridas de sua casca com lágrimas de sua própria resina, calmante emocional, como diz a prece, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meditação. Uso da imaginação para compaixão. Camomila e mirra. Existem meditações budistas para o bem de todos os seres sencientes e as rezas do terço do catolicismo que tocam as mesmas cordas. Existem muitas tradições e preces por compaixão para si e para os outros. Que devo fazer? Que posso fazer? A oração de São Francisco diz: Ó Mestre, fazei-me um instrumento de vossa paz. Thinahan, um monge vietnamita, ensina uma meditação andando. Inspire, expire. Eis a essência da meditação. O que você quer inspirar, transformar, através da compaixão e expirar. Bom, gente, como era no início, agora é o fim. Nossos contatos estão aí. Eu desejo um excelente congresso para todas vocês e todos. E até o próximo. Muito obrigada.